Olá, ouvintes da Rádio Vinha FM, sejam todos muito bem-vindos ao programa Valores que Inspiram. Aqui na nossa rádio é sempre uma emoção, uma alegria no coração estar aqui com vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com você onde quer que você esteja nesse momento, no seu carro, vendo pelo canal do YouTube, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja dando carona para nós aí. A gente está muito feliz com a sua audiência. E hoje é um momento assim de reflexão, é um momento que a gente precisa imergir para dentro de nós, porque o Valores que Inspiram, ele veio realmente para ficar. É um programa nascido no coração de Deus, depois ele nasceu no nosso coração aqui na rádio e a gente está aqui e hoje não vai ser diferente. Eu sou a Sandra Vaz, empresária, diretora do Instituto Qualificar, apaixonada por compartilhar conhecimento. Eu tenho uma professora na Qualificar que fala, que é a Alessi Ribeiro. Ela fala: Sandra, você parece um polvo, enche a cabeça de conhecimento e sai espalhando por aí, né? E ela até me deu um polvo de crochê uma vez, eu tenho esse polvo até hoje. E é mais ou menos isso mesmo, eu gosto de verdade. Então, o sucesso no mundo dos negócios hoje, gente, prosperidade, liderança, empreendedorismo, tudo depende do tema de hoje. Não tem como a gente fazer nada sem o tema que a gente vai trazer aqui hoje para você. Então, fica atento. Quem puder, já pega uma caneta e um papel aí, porque vai precisar de anotar para não esquecer de jeito nenhum, ou então já salva aí no canal do YouTube, porque você vai precisar desse programa aqui. Você vai precisar do conteúdo de hoje. Eu tô falando de verdade, viu? E é claro que o nosso programa é sempre à luz da palavra do Senhor Jesus. Nós já escolhemos o nosso provérbio de encerrar aqui hoje, vai ser impactante. E reconhecendo sempre o valor que o Senhor Jesus nos dá, porque Ele é o nosso verdadeiro fundamento da sabedoria e o alicerce da prosperidade que permanece na gente. Então, independente dos temas que a gente traz, a nossa base é o Senhor Jesus. Amém! E hoje nós temos um programa muito, muito, muito especial. Estamos recebendo convidados que estão revolucionando a maneira de ensinar e aprender, especialmente quando falamos de matemática. Eu que o diga, misericórdia. Vida prática e educação financeira. Gente, eu vou contar para vocês. Quando eu fui trabalhar a primeira vez na minha vida, quem já leu o meu livro, O Método Acredite em Você, sabe. Quando eu peguei o meu primeiro dinheiro, eu simplesmente saí comprando bolacha recheada, porque eu tinha vontade de comprar bolacha, de comer bolacha, e não podia porque eu não tinha condições, né? E aí eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Fui no supermercado e comprei aquele mundo de bolacha. Olha que absurdo, né? Então a gente nunca aprendeu, principalmente na minha geração, a gente não aprendeu sobre dinheiro. A gente não sabia. Chegou esse dinheiro na minha mão, e agora? O que eu vou fazer com ele? Então, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. E é com muita, mas muita alegria que eu apresento o Rubens Pereira, nosso professor aqui de matemática, educador financeiro e autor da coleção Na Real, Finanças que Transformam. É um trabalho belíssimo que tem impactado escolas, professores e, claro, as famílias em vários lugares do Brasil. E junto com ele, porque ele é autor desse projeto maravilhoso, junto com ele tem a autora também, que eles estão juntos nesse projeto, que é a Débora Nayuri. Opa, quase que não sai, hein, Débora? Professora dedicada, apaixonada por formação humana e por ajudar estudantes a enxergarem propósito de vida, responsabilidade, valores por trás de cada escolha. Olha essa palavra. Olha por que ela está aqui. Porque ela inspira estudantes a enxergarem valores. E ela veio no Valores que Inspiram. Tá tudo certo. Uma voz importantíssima nesse processo de educação integral, com certeza. Professor Rubens e professora Débora Nayuri. Então, meus queridos, que honra, que alegria receber vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos aos Valores que Inspiram. Essa casa é de vocês. A graça e a paz, que Deus proteja a vida de vocês. Obrigada por estarem aqui. Professor? Boa tarde, eu que agradeço, né? Nós que agradecemos a oportunidade de nos receber aqui, de receber a nossa coleção, poder falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né? Que a gente trabalha tanto nos últimos anos, que é sobre educação financeira, sobre as finanças. Então é uma honra, é uma alegria, né, poder compartilhar e comentar sobre isso aqui nesse programa maravilhoso. Ah, que bacana. Professora? Boa tarde.
Mais uma vez, quero reforçar que o que o Rubens tem falado, estamos muito felizes por estar aqui. É uma rádio que eu acompanho sempre, então hoje poder estar aqui é simplesmente maravilhoso. Ai, que maravilha! A gente também está muito feliz com a presença de vocês, porque a gente sabe, o ouvinte também sabe, né, que a gente vai aprender muito aqui, né, ouvinte? Muito mesmo. Eu já quero colocar a primeira pergunta que não quer calar. O que é, então, essa editora Na Real e como que ela surgiu? Conta pra nós, quem que vai responder? Professor? A editora Na Real, pra gente falar sobre a editora, eu vou falar um pouquinho, né, e falar sobre a nossa experiência. A gente começou a trabalhar a questão financeira em escolas, né, separadas ali, e cada um com sua experiência e seus processos, já elaborando seus materiais. E em 2024 a gente teve a oportunidade de, né, os caminhos ali profissionais, né, se encontrarem numa escola. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar junto esse assunto, desenvolver alguns projetos e perceber que os materiais que a gente, né, estava compondo eram materiais sólidos que eram validados pela comunidade ali, pelos nossos alunos, os nossos superiores. Então, surgiu essa questão de, olha, venham e fala, por que não, né, produzir o próprio material? A gente sabe que os materiais que tem no mercado sobre esse assunto, pela nossa prática, ele apresenta algumas defasagens. Então, a gente tem essa experiência em sala de aula. É um assunto que a gente está trabalhando há algum tempo, já sofreu aí, né, estudando, porque é novo. A educação financeira, né, essa discussão sobre a educação financeira, ela é recente. Essa importância sobre falar sobre o dinheiro. E aí a gente conseguiu, foi amadurecendo a ideia, né, com esses apoios, e por que não, né, escrever o nosso próprio material. Então daí surgiu primeiro a ideia da coleção. Por que escrever um livro? Porque a gente trabalha esse conteúdo em sala de aula e a gente queria dar a nossa cara, né? Aquilo que a gente já tinha nos materiais impressos, que a gente compra para nossas aulas, a gente queria fazer isso primeiro, né, tornar uma coleção e conseguir alcançar outros alunos, outros professores, outras famílias que não fossem aquelas que só dependiam da nossa aula. Então, escrever um livro. E quando foi essa conexão, assim, de vocês? Porque vocês startaram esse projeto, tem quanto tempo já? Foi início de 2024, a gente começou a trabalhar junto e percebendo que a nossa parceria era uma parceria que contribuía, né, pro crescimento do nosso aluno, pro nosso crescimento, e deu muito certo. Fizemos alguns projetos juntos, né, eventos que envolviam educação financeira e empreendedorismo, né, Copa de Empreendedorismo, e avaliar esses projetos, a gente percebeu que eles eram consolidados. Bacana. E aí, a gente já estava fazendo essa parceria na disciplina e em alguns projetos, e aí a gente começou a pensar na coleção. Então, já fez 2 anos então, né, professor? Tem 2 anos. 24 e 25, 2 anos, né? Já estamos caminhando aí para 2026, né? Professora Débora, eu sei que essa coleção, ela realmente é única. Isso aí, pelo material que você me entregou, pelos Instagrams de vocês que eu já vi antes de trazer vocês ao programa, eu sei que ela é única. Mas o que é essa coleção? Conta pra gente o que essa coleção, na real, oferece de diferente em relação aos materiais que já existem no mercado. Certo. Bom, a coleção Na Real se diferencia porque ela é a primeira coleção brasileira organizada sobre 5 eixos. Quais são eles? Gestão financeira, impostos, investimentos, sustentabilidade e empreendedorismo. Todos eles são trabalhados nos 4 volumes e eles vão evoluindo capítulo a capítulo, ano a ano, de forma que ele fique cada vez mais aprofundado. No volume 1, por exemplo, a gente trabalha o básico de cada eixo para formar uma estrutura sólida e nos anos seguintes ir aprofundando. A evolução das formas de pagamento, diferenciar necessidade de desejo, formas de gerar renda, diferenciar metas de objetivos. Essa questão da necessidade do desejo é uma coisa impressionante no meio financeiro, não é não? Sim. Porque às vezes, como a gente é muito tentado por vitrines, tentado por lançamentos, tipo celular, por exemplo, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou comprar porque eu tô precisando, mas será que eu estou precisando, né? Será que é uma necessidade mesmo trocar aquele celular naquele momento? É uma necessidade de comprar aquela roupa, aquele sapato? Não é que não pode comprar, né? Mas a pessoa, eu acho que a pergunta tem que ser feita, né? Eu estou realmente precisando ou é um desejo meu? A gente ensina os meninos a fazerem várias perguntas. Eu quero? Bom, eu quero, claro que eu quero. Mas eu preciso? Talvez eu não precise, mas também posso fazer outras perguntas. Eu posso pagar? Importante. Dentro do eu preciso tem um outro detalhe. Eu preciso agora.
ou eu posso esperar? Olha que bacana. Eu já tenho algo que cumpre a mesma função? Se for uma roupa ou um calçado, eu vou usar? Ou eu preciso comprar esse e depois comprar algo que combina, vai ficar guardado lá no meu guarda-roupa? Vai gastar mais ainda, né? Então a gente leva os meninos a refletirem antes de chegar à conclusão. Não, vamos nessas perguntas aí, ó. O ouvinte quer saber. Ó, eu quero. É a primeira, né? Primeira pergunta. Eu preciso. Eu preciso agora? Eu preciso agora. Eu posso pagar? Eu vou precisar comprar mais alguma coisa para dar certo com isso aqui? Gente, eu amei essas perguntas. Eu já tenho algo que cumpre a mesma função? Ó, eu já tenho algo que cumpre essa mesma função? Tipo assim, eu vou comprar um sapato, né? Mas será que, se eu comprar esse sapato, será que eu vou ter a roupa que vai combinar com esse sapato? Então vai ficar bem mais caro. Se eu tiver um sapato lá em casa que já combina com a roupa que eu tô querendo, será que não é melhor nesse momento, né? Gente, eu tô achando maravilhoso. E o interessante é que a gente leva essas perguntas não pro adulto em si, mas pra criança. E a criança chega em casa e antes dela ficar pedindo, mãe, eu quero. Calma, eu quero, mas eu preciso. Olha só, já vai conscientizar a criança. Lá na escola, o negócio vai inverter, né? A criança vai chegar em casa e vai ensinar os pais a fazer a gestão financeira da casa. E durante as aulas, eles retratam pra nós. A minha mãe compra muito, meu pai assim. E eles vão falando, não, calma. Então você vai minha mãe é impulsiva, meu pai é impulsivo. Só que eu não, eu tô aprendendo que não pode, né? Bacana demais. Ô, professor, de que forma a coleção se conecta com a vida real dos estudantes e das suas famílias? De que forma? Porque a professora Débora está falando dessa conexão, né? Que o aluno já leva para dentro de casa e isso que ele vai aprendendo. Mas de que forma que vem essa conexão dos estudantes com as famílias? A coleção, né? E assim como a educação financeira, são conhecimentos de mundo. Então, o aluno que ele pode vivenciar esses assuntos, ele vai ter condições de fazer escolhas financeiras mais assertivas. Então, de que forma que ele conecta com o real? Quando a gente apresenta um material que ele é repleto de notícias atualizadas, de exemplos contextualizados, onde ele consegue enxergar ali no material, nos exemplos de sala de aula, situações do dia a dia, onde ele consegue ver realmente de maneira rápida uma aplicação no dia a dia. Quando a gente falou sobre necessidade e desejo, ele consegue trazer a sua realidade e exemplos, né, cotidianos. Até brinco quando a gente está falando sobre isso, que a nossa mãe, de certa forma, ela já fez isso do jeito dela, né? Quando ela fala assim, na volta a gente compra. É a primeira análise do necessidade e desejo que a gente tem. Porque eu até falo pros meninos assim, quando ela fala na volta a gente compra, se você não pedir de novo... Ela não vai comprar. Não, e é porque você não queria. Não queria então, tanto. Quando a gente trabalha esse tempo, né, esse planejamento, é de refletir sobre as ações. Que às vezes a gente passa numa notícia, numa propaganda, no marketing, e falando, eu preciso disso, eu quero. E aí, na volta a gente compra, eu vou refletir um pouco mais. Então, provavelmente, se eu não pedir de novo, é porque ele era um desejo. Talvez eu nem queria tanto. Então, é por isso que a gente tem que pensar bastante, não só para as crianças, mas para nós também, né? Pensar bastante se a gente tá realmente precisando daquilo ou não, né, professor? É claro. Olha que bacana isso. E importante falar sobre o desejo, a gente fala também, porque assim, não é colocar como que o desejo é algo ruim. O desejo, não é ruim, ele nos move. A gente até dá um exemplo no material, que a criação do avião, ela surgiu no desejo do homem de voar, de ir além. É verdade. Então a gente trabalha esse desejo, mas com o planejamento, né? Nosso desejo de criar um material, né, que expresse o nosso pensamento, ele é um desejo. Vai mas ajudar muita gente esse material, né, gente? Muita gente mesmo. Tranquila. Gente, eu tô querendo saber outras coisas aqui que eu tô curiosa para perguntar para os dois. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo maravilhoso aqui com os nossos convidados. E eu quero perguntar umas coisas aqui que eu vivenciei no passado sobre gestão das finanças pessoais, que eles vão tirar essas dúvidas. Eu tenho certeza que é a dúvida do ouvinte também. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí ligadinho na Rádio Vinha FM.
Estamos de volta, gente. Eu tô aqui com a minha cabeça fritando. Você não tá, não, ouvinte? A minha cabeça tá fritando aqui, que eu preciso sugar esses dois aqui. Voltamos então com Valores que Inspiram. Hoje a gente tá com o prazer de receber aqui 2 professores autores de um projeto maravilhoso, o professor Rubens Pereira e a professora Débora Nayuri. Agora eu falei certo, né? Nayuri. E aí eu quero só voltar aqui na pergunta do bloco passado pra gente complementar, porque eu fiquei um pouco curiosa. A coleção trabalha muito com projeto prático, né? Desafio, missão de aprendizagem, tudo isso. Como que esse modelo funciona dentro da sala de aula para que seja realmente uma coisa mais lúdica? Bom, nós trabalhamos com... Já que os conteúdos vão evoluindo ao longo dos volumes, nós pensamos em pequenos momentos de pausa, por exemplo. No material, há uma seção chamada de seção reflita, onde depois de ouvir, por exemplo, estávamos falando de metas e objetivos. Depois que o aluno vê a definição, os exemplos, os conceitos, ele faz uma pausa e vai registrar no próprio material, que é didático, totalmente consumível. Ele vai anotar ali nas tabelinhas quais são os seus próprios objetivos e que metas ele tem estabelecidas para realizar esses objetivos. Eu tenho um objetivo de fazer um intercâmbio no meu ensino médio. Que legal! Como que a minha família está se organizando? Quais são as minhas metas para alcançar esse objetivo? Porque quando nós temos objetivos claros, fica muito mais fácil de realizá-los. Se eu simplesmente junto dinheiro ali numa caixinha, no aplicativo, e eu não sei para que eu vou gastar, qualquer coisa que aparece é uma boa possibilidade, eu vou gastar esse dinheiro. Verdade. Mas se eu estou juntando ele com um objetivo claro, bem definido, então é mais fácil dizer não para outras coisas. Falar, não, eu não posso gastar isso aqui agora. Esse dinheiro é para o meu intercâmbio. Esse dinheiro tem uma função. Então, as pausas dentro do material servem como um momento de mão na massa do aluno, ele consigo mesmo, às vezes ele com uma conversa em casa. Quando a gente fala da evolução nas formas de pagamento, dentro desse volume 1, o aluno precisa conversar com seus familiares. Como que era pai, mãe, vovó? No tempo desse dinheiro aqui, você tem uma cédula dessa antiga? Como que ela era? E aí ele precisa registrar isso no material. Paralelo também a esses momentos de reflita, o aluno tem espaço para oficinas, que a gente apresenta a proposta para o professor, tem espaço para a escola trabalhar com projetos. No livro do 6º ano, que é mais indicado para o 6º ano, que é o volume 1, a escola trabalha com a sustentabilidade a partir da reciclagem, e aí a gente vai conscientizá-lo sobre economia circular, consumo consciente, quais os benefícios da reciclagem do alumínio, por exemplo, que não é só um benefício financeiro, ele é social, ele é ambiental. E aí nós temos a proposta do projeto de sustentabilidade para a escola. Então aí a escola vai trabalhar ali. Claro, a gente conduz e se dispõe a ajudar sempre. Até vocês trouxeram aqui, né, a proposta comercial, que é a coleção Na Real, Finanças que Transformam. Quero mostrar aqui para quem está assistindo no canal do YouTube da rádio. É um material fantástico, eu estava olhando aqui. Gente, é completo. Eu super indico, tiver aí dono de escola, né? Até você, pai, mãe, oferecer, falar que tem agora esse projeto para falar, para implantar na escola do seu filho. Eu acho muito bacana. Olha o que eles trouxeram para mim também aqui, gente. Olha aqui, um marcador de crochê, que é uma vovozinha. Não sei se tem como ver certinho aí, mas olha que coisa mais linda. Obrigada, professora Débora. Obrigada, professor. Eu amei, com certeza vou utilizar, porque eu leio muito, eu leio um livro por semana, graças a Deus. Achei muito interessante. E eu vou perguntar agora pro professor de onde que vem esses dados e essas informações utilizadas na coleção. Há uma preocupação específica com fonte confiável, uma base sólida? Como que funciona essa parte? Como a gente trabalha com... a gente citou aqui conhecimento de mundo, notícias, né, muito atualizada. Então a gente busca em fontes confiáveis. Então o material é repleto de notícias, né, de fontes como o IBGE, o DIESE, então sites de educação financeira, sobre o Banco Central. Então a gente inclusive leva o aluno e o professor a mergulhar nos QR Codes para dar também o acesso à notícia na fonte. Então a gente às vezes traz esse recorte como notícia, mas também complementa com o QR Code. Como por exemplo, a gente fala sobre endividamento, a gente cita o Serasa e a gente dá o QR Code, o link onde ele tem acesso a essa pesquisa completa. E aí dentro dessa questão, né, dessas fontes confiáveis, a gente consegue trabalhar de forma sempre atualizada e de forma segura. Então é um material que ele vai carecer de uma atualização
um pouco mais rápida do que geralmente os livros didáticos possuem, justamente por a questão de ser sempre atual. Ou seja, é um trabalho bastante confiável, né? Então as escolas estão, eu estou sabendo que já tem 4 escolas já implantadas com esse projeto aqui, né? Escolas de renome mesmo, de valor, e eu super indico aqui, tem muita escola, eu vou ajudar, colocar também, porque esse programa aqui, ele não é à toa. Ele chama Valores que Inspiram por isso, porque eu gosto de conectar os meus clientes, meus convidados, eu gosto de levar para o mundo o que é bom. Então, com certeza, a nossa parceria, ela só está começando, tá? Porque eu quero estar com vocês em 2026, eu quero indicar. Gente, se o meu filho tivesse esse projeto aqui na mão, quando ele estudou no ensino médio, com certeza seria diferente a nossa realidade hoje, não é? Porque não tinha, onde ele estudou não tinha, era escola particular e tudo, mas não tinha nada falando sobre dinheiro, gasto correto, consciente do dinheiro. E além dos livros, professora Débora, o que compõe o ecossistema da editora Na Real? Bom, nós estamos oferecendo uma solução para as escolas também. Hoje em dia, a educação financeira, ela precisa aparecer em todas as escolas de alguma forma. A BNCC traz que ela deve aparecer de forma transversal, conectando geografia, história, português, matemática o tempo todo. Mas não tem especificado qual é o professor, quantas vezes por semana. Então, as escolas estão aderindo à educação financeira, mas ainda não sabem como colocar isso no currículo e que conteúdo trabalhar, né? Então, a gente traz uma solução para a escola, com um currículo pronto para 4 séries. A gente ajuda também como solução para o professor, que muitas vezes está na sala de aula sem uma formação em economia. Ele é um professor de matemática, assim como eu falo por mim agora, cheguei na escola como professora de matemática para trabalhar educação financeira, estudei muito para dar conta do conteúdo, porque ele é denso, e então falei, agora eu sei o caminho. Então, depois de já 5 anos trabalhando em educação financeira, surge o material como uma solução também para o professor. Ele tem onde pesquisar, como a gente falou aqui, as fontes são todas confiáveis e estão também no próprio material. Sim. E aí, ele tem um currículo para seguir. Então, a solução é para uma aula por semana, o professor tem toda a estrutura, nós vamos entregar para ele o planejamento das 40 semanas letivas, Uau. os slides de todas as aulas, para que o aluno possa acompanhar a aula ali na TV ou no telão, e o professor... Olha, tá na página tal, quando tem esse mapa, essa notícia. Nossa, muito moderno, né? Muito atualizado, vai ficar gostoso o aluno assistir, vai ficar interessante, não é verdade? E pro ano que vem, nós estamos aí com nosso sonho, nosso próximo objetivo é uma plataforma digital onde vai conectar aí os professores, os alunos conosco de forma mais rápida e também com muitos dados, né, para ajudar os professores. Olha isso, gente, vai avançar muito então, né? E eu quero saber também que a educação financeira costuma ser vista como um tema para adultos, né, geralmente. Por que é tão importante começar esse assunto ainda no ensino fundamental, para as crianças? Já citando um dado, a pesquisa recente do Serasa, que de 2025, ela mostrou o mapa do endividamento na inadimplência do Brasil. E aí, a fase maior é entre 33 e 45 anos de endividamento. Só que aos 18 já tem uma parcela significativa. Então, o que quer dizer que aos 18 anos a gente tem uma porcentagem de 15%, por exemplo, da população endividada? Quer dizer que ele acabou, talvez ele nem entrou no mercado de trabalho ainda, ele já fez dívidas e não pagou. Então, vai estourar um pouco lá na frente. Mas já com 18 anos? Já com 18. E aí, na fase adulta também, a gente não teve a oportunidade, Sandra, de discutir sobre finanças enquanto família em casa. Falava sobre dinheiro, as crianças saem da sala porque o assunto agora é de adulto. Então, eu sou dessa época. A nossa primeira lida com o dinheiro ali, às vezes já era responsável por uma família ou morando sozinho. Então, você não tá muito perdido. Eu lembro assim, quando eu fui casar, a minha preocupação, gente, eu não consigo administrar nem sozinho tudo junto. Então essa noção de valor das coisas, né, o preço das coisas, e deve ser feito na educação básica. Então a gente acredita que é na educação, né, que deve ser feito tanto pelas famílias ali quanto escola. Então por isso que a gente traz para o fundamental, para o médio, para a educação básica,
falar sobre finanças, que as habilidades, em algum momento na vida adulta, ele vai lembrar desses assuntos que a gente discutiu em sala e vai ter condições de fazer, que a gente sempre fala, são escolhas financeiras mais assertivas. O que eu fico pensando, assim, o professor Rubens falando isso, professora Débora, eu tô aqui, né, navegando nos meus pensamentos. E ele falou que quando falava de dinheiro, antigamente, as crianças tinham que se retirar e tudo, né? Lá na minha casa, quando falava em alguma coisa de comprar alguma coisa, o papai falava assim, ó, nem vem porque é caro. É caro. Então eu escutei a vida inteira falando que era caro, mas caro por quê? Caro como? Então assim, a gente não teve uma base, então por isso que a escassez, ela vem tão forte, né? Pelo menos na minha geração, eu tô com 53 anos, a escassez, ela vem muito forte, é difícil quebrar isso, por quê? Porque a gente escutou a vida inteira que não pode ter, não pode comprar, é caro, tanto é que hoje em dia, os pais de hoje não falam isso mais para as crianças, né? Não fala que é caro, que não dá para comprar. Não, fala hoje não, mas a gente vai comprar depois. Faz por merecer, guarda os brinquedos primeiro, depois a gente vai comprar. Então mudou muita coisa em relação a isso, né? Eu fico assim, lisonjeada de ter um projeto desse, porque eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas famílias. E outra coisa também que caiu uma ficha para mim, porque eu fico navegando aqui comigo. Eu fico pensando, vocês vão falando e eu tô aqui, né? Então, por exemplo, eu imagino que seja igual a inteligência artificial ou a parte eletrônica. Por exemplo, eu não tenho muita habilidade. E o meu filho, que é o Diego, ele tem muita habilidade. Então, ele aprende tudo, estuda tudo muito rápido, ele me ensina. Hoje em dia, eu não consigo fazer alguma coisa aqui no meu iPhone, eu já ligo para ele, filho, isso aqui não tá dando certo. Ele vai, mãe, vai nisso, naquilo e faz. Eu imagino que essa parte das finanças também, como as crianças vão começar a aprender mais nas escolas, eles que vão ser os professores dos pais, assim, entre aspas, igual tá sendo na inteligência artificial também, com o eletrônico, né? Com a tecnologia, eu imagino. Vocês concordam isso comigo? Tem um assunto muito interessante que vem de acordo com o que conversa com o que você está dizendo. A gente trabalha com os meninos as formas de aposentadorias. E são pelo menos 3. A aposentadoria pelo governo, pelo INSS, a aposentadoria privada por alguma empresa, uma instituição financeira, e uma aposentadoria particular. Aí quando a gente entra em aposentadoria particular, em que eu mesmo vou fazer os meus investimentos, vou juntar o meu dinheiro, vou dar um jeito de me aposentar, a gente apresenta para eles o Tesouro Direto. O site do Tesouro Direto, ele permite que qualquer pessoa possa investir. E principalmente com foco na aposentadoria. Então eles saem das aulas encantados, falam assim, eu vou levar isso pra minha casa, eu vou mostrar isso pro meu pai, vou mostrar pra minha mãe. Então é do jeito que eu falei mesmo, né? Justamente. O pai fala assim, gente, mas que tesouro é esse que eu nunca ouvi falar, né? Pai, é o Tesouro Direto. E a gente até recomenda nas aulas, por exemplo, esse ano eu fiz uma simulação em sala com os meninos, assim, pega a idade, 14 anos, você quer apostar com quanto? E é até bom pra gente ter a noção deles. A pessoa quer aposentar ganhando 500 mil. A gente já para falar um pouco sobre a realidade, né? E aí, a gente chega num valor ok e fala, ó, por exemplo, chega num valor que era 6 mil reais. Com qual data? Você fala, ó, a gente simulou no Tesouro e aí dava 255 reais de investimento mensal, porque eles são novos, né? Então o tempo é o maior. Eles têm tempo para pensar em tudo isso, né? Aí eu falo, ainda faz um combinado. Chega em casa e fala assim, pai, até eu completar 18, inteira pra mim. Depois eu assumo. Eu duvido que seu pai vai negar. E aí, então a gente já leva a responsabilidade lá pra família. O pai vai achar bom, né? Vai achar ótimo. Meu filho quer se aposentar aos 50 anos, aos 40 anos e com um salário de 6 mil reais. Nossa, investindo 200 e pouquinho aqui. Eu tô junto com ele, né? Sim. Então a gente incentiva isso também e com certeza isso vai chegar nas famílias de uma certa forma. Muito bacana. Gente, e pensando pro ano que vem já, para 2026, 2027, por aí vai, né? O que a editora Na Real está preparando? Quais serão os próximos passos aí, as cenas dos próximos capítulos para a editora Na Real? Bom, hoje o que nós temos é o livro do volume 1, está sendo comercializado já, e 4 escolas adotaram, né, para já começar em 2026 com já temos nossa 4 proposta. referências, né? Muito Sim. bom. E contando, né, temos algumas aí ainda para finalizar esse fechamento ao final do ano. E para 2026, nós vamos finalizar os volumes 2, 3 e 4. Eles estão em fase final já de diagramação, ilustração. Esse aqui é qual, professora? Esse é o volume 1. As ilustrações são todas autorais, não tem nada de banco de imagem. Os exercícios também são todos autorais, todos elaborados por nós, com supervisão, com orientação. E aí, então, os volumes seguintes ficaram finalizados ali até no máximo
junho para serem comercializados também. Essa é a nossa expectativa para 2026, a principal delas. E continuar divulgando o material para mais escolas. Tem também uma expectativa altíssima de que a disciplina Educação Financeira se torne obrigatória dentro do currículo, não só em municípios e estados, como ela pode ser colocada hoje, mas que ela seja obrigatória nacional. Eu acho maravilhoso, super apoio. Esse projeto está caminhando, já teve uma primeira votação na CCJ, então a gente tem uma expectativa alta para que venha nessa lei. E aí, vindo a lei, a gente já tem um material pronto e vários projetos para as escolas. Vindo a lei, vocês já estão preparados, né? Preparadas. Muito bom. E qual que é o versículo aí, professora Débora, que a gente tinha preparado para a gente falar hoje aqui no programa? Provérbios 21:20. Provérbios 21:20. O que é que tá falando? Conta para nós. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. Mas na casa do insensato, entretanto, engolem tudo o que podem num só instante. Meu Deus! Gente, quando eu falo que tudo que a gente precisa na vida tá lá na Bíblia, pode acreditar. Tem muitas frases, muitos versículos na Bíblia falando sobre dinheiro. Existe um treinamento que a gente dá lá na Qualificar que chama Dinheiro de Acordo com a Bíblia, que é maravilhoso. Então, esse versículo vem para fechar o nosso programa hoje, Valores que Inspiram, falando que o sábio consegue trabalhar bem com o seu rendimento. É de acordo com o que foi ensinado aqui hoje pelos nossos convidados. Antes de despedir deles, eu quero só falar para você, ouvinte, que você está precisando, se você está precisando de contratar pessoas para sua empresa e está falando aí que o povo não quer trabalhar, lá na Qualificar o povo quer trabalhar, viu? A gente tem um banco de dados enorme, a gente tem plataforma própria. Se você está precisando, fala no meu celular direto, que eu sou a diretora comercial da Qualificar. Você vai falar no 629-8193-9977, falar: Sandra, eu preciso que você me salve. Eu vou te mandar os candidatos que você precisa, seja a sua empresa pequena, média ou grande, tá? A gente não faz diferenciação lá de empresa, a gente atende todo mundo, porque a gente quer ajudar você, tá? E se você precisa treinar também o seu time em vendas, pós-vendas, autorresponsabilidade, poder da ação, a gente tem tudo para você prontinho, só para treinar seu time e aumentar aí o seu faturamento. E eu falo no treinamento de vendas que meta não foi feita para atingir. Meta foi feita para ultrapassar, atropelar e falar que a meta da empresa é ridícula, que a gente tem que fazer nossa própria meta aí, ó, e deslanchar. Então tá aí, se você precisar, nós estamos à disposição. O Instagram da Qualificar é Qualificar_RH e o meu é Sandra Qualificar. Conecta lá, eu tenho também o canal do YouTube que chama Método Acredite em Você, o leãozinho vermelho. Você vai conectar lá, se inscrever no canal e eu coloco lá no meu canal os aprendizados dos meus livros, dos livros que eu leio toda semana. Então, se você quiser ler os livros por tabela aí comigo, você vai ver só o aprendizado dos livros, tá lá no canal, se inscreva. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. A presença de vocês fez esse programa ficar muito mais inspirador do que ele já era. E eu desejo para vocês um restinho de semana aí maravilhoso, abençoado. E até o próximo programa. Eu vou convidar vocês de novo, viu? Pode preparar a vida. Despedindo de vocês o professor Rubens. Muito obrigado pela essa oportunidade, né? Pelo discutir sobre a questão financeira. Foi riquíssimo as contribuições que você também trouxe e a oportunidade. Então a gente agradece e está à disposição, né, para outras parcerias, para voltar aqui no seu programa. Para conectar com você, professor Rubens, como que faz? O nosso Instagram, meu Instagram é @RubensPDJ. E o Instagram da coleção é @coleção na real. A gente tem algumas postagens, né? Eu já tô seguindo. De conteúdo de educação financeira, então... Muito bom. Siga. Professora Débora, muito obrigada. Muito obrigada por esse espaço, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Estamos à disposição, somos professores aqui de Goiânia, estamos trabalhando por aqui, então se alguém quiser entrar em contato com a gente, se quiser nos levar na sua escola, conversar um pouquinho, conhecer nossa proposta, estamos abertos aí a parcerias. Vocês vão atender lá pelo Instagram da Coleção na Real. Da Coleção na Real, né? Sim. Então, só falando direto lá, vocês vão entrar em contato e responder direitinho, é isso? Sim. Ótimo, que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigada, viu? Gente, lembrando antes de encerrar geral aqui, que o Gabriel já tá brigando comigo aqui do lado. Eu quero só mandar um abraço aqui pro Gildásio da Prime Gestão, pra Franciele da Fincontro e pro Vinícius e pra Júlia da Padona, Panificadora e Café, que são parceiros nossos aqui, e pra Lídia Miranda também, nossa terapeuta cristã, que é parceira do programa Valores que Inspiram. Beijo no coração e até a próxima quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.